E aí, galerinha, vamos que vamos. Nós vamos hoje de novo, né, falar agora sobre dois povos mais importantes dessa Grécia, continuando falando sobre os gregos, mas hoje a gente vai fincar, né, focar principalmente os espartanos e os atenienses. A rivalidade entre essas duas cidades-estados, elas foram extremamente importantes na história, né, dos gregos, os espartanos e os atenienses. E a sociedade grega, ela vai ter várias vertentes diferentes, porque eram polis, eram cidades e estados, cada um com suas características, né, cada um com suas divindades principais. Até hoje os gregos são famosos por alguns legados que eles deixaram, né, a famosa e rica mitologia deles, a mitologia grega, que muitas pessoas adoram. Por exemplo, a gente tem na literatura e nos filmes, por exemplo, o Percy Jackson, personagem contemporâneo ligado a essa mitologia grega. Fora vários outros grandes filmes, como Fúria de Titãs, Troia e outros grandes do cinema, né, que retratam os semideuses como as divindades mitológicas da Grécia. Mais interessante também, os gregos deixam algumas características. No livro de vocês, por exemplo, vai estar a imagem do Barack Obama fazendo que a oratória que os políticos usam, né, para fazer seus discursos. É uma coisa que vai surgir também nessa Grécia antiga. Outra característica interessante desses gregos é o teatro, né? O teatro, como também a própria ideia do termo democracia, apesar de a gente ver, quando falarmos aqui de Atenas e Esparta, que a democracia deles era um pouquinho diferente do que a gente tem a ideia da democracia desse mundo do século XXI, dessa democracia contemporânea. A democracia deles, diante do mundo antigo, era muito avançada, mas para os dias atuais ela é cheia de limitações e restrições. Porque se hoje a gente não alcançamos a democracia como deveria ser, mas o Ocidente, principalmente, né, tem caminhado nesse olhar de uma democracia muito mais ampla, sem essas restrições que você vai ver, por exemplo, na democracia grega. Mas o próprio termo democracia vem de lá. Então o teatro, com a tragédia e a comédia, né, que no começo se utilizava as máscaras, né, lembrando também que só quem podia fazer os papéis eram homens, então até os papéis femininos eram feitos por homens. E lembrando também que como que eles entendiam como que se enxergava quando você estava rindo, sorrindo, era pela máscara, pelo olhar da construção das máscaras. Outra característica também interessante dessa civilização grega é os Jogos Olímpicos, que eles vão trazer, os Jogos Olímpicos. É uma construção daquela época, só entre gregos, só os gregos podiam participar. As cidades paravam até as guerras, porque esses jogos eram homenagem a Zeus, o grande deus do Olimpo. Dava-se uma trégua para a prática dos jogos, que eram em 4 anos. As pessoas que venciam as etapas eram consideradas como heróis nos seus países, às vezes feita até homenagem até com esculturas e tudo sobre esses heróis que venciam as etapas. E outra característica é que esses Jogos Olímpicos só podiam ser feitos, só que podiam participar e assistir eram homens. E os atletas eles praticavam normalmente nus. Então são características dos Jogos Olímpicos daquela época. Vai ser ressuscitado por Barão de Coubertin. Depois que os Jogos Olímpicos vão ser proibidos, né, durante um bom tempo, até por causa do pensamento cristão, de que esses jogos eram ligados ao paganismo, das divindades gregas, mas depois de muito tempo, o Barão de Coubertin, na virada do século XIX ao século XX, ele vai ressuscitar esse ideal que funciona até hoje. Nós estamos aí cá de Tóquio, né, que foi parada por causa da pandemia, mas que deve ser feita ano que vem, se Deus quiser, depois da população ser vacinada. Bem, entrando aqui, nós vamos pensar em Esparta e Atenas. Primeira coisa, Esparta e Atenas são fundadas, principalmente essas cidades e estados, no momento da diáspora grega, em que os gregos são espalhados por causa de quê? Você tinha os aqueus que já moravam ali, e aí você tem a chegada de alguns grupos como os dórios, os jônios e os eólios. Os dórios vão fundar a cidade de Esparta, uma cidade de olhar militar, né, de uma educação militar. Os próprios adolescentes eles eram tirados ainda na pré-adolescência, ainda crianças, né, com 7, 8 anos eram colocados já para um preparo de uma vida militar. A educação espartana ela vai ter toda a característica de preparar os jovens, os rapazes para serem guerreiros e as moças para serem boas, né, mães de guerreiros. Bem,
E Atenas será fundada pelos jônios, outro povo. E aí sim uma educação mais ligada às ciências, ao conhecimento humano, é uma mais humanizada a educação ateniense, né? Por mais que você também houvesse uma diferença, principalmente a educação dos meninos para os meninos e da educação daqueles que podiam pagar para a educação, né, daqueles que eram para todos. Bem, a forma de governo espartana vai ser a diarquia e a oligarquia. Aí você vai ver a diarquia porque são 2 reis, né? Você quem viu 300 vai lembrar do Leônidas. E aí tinha a oligarquia porque haviam grupos, né? Havia alguns grupos que comandavam essa Esparta. Bem, as instituições administrativas governamentais que os espartanos participavam era a Jerúsia, os Éforos e a Ápela, né? Que eram as organizações administrativas desses grupos espartanos. E que, diga de passagem, de limitação. Todas elas eram limitadas ou pela idade ou pelo grupo, né? Até porque a sociedade espartana ela vivia em cima dessa estrutura aqui. Os esparciatas, também conhecidos como espartanos, eram os verdadeiros cidadãos de Espartas, né? Os homens que tinham direito à voz, homens que eram os donos de terra, os homens poderosos. Os ilotas, esses grupos eram os grupos que eram dominados e serviam diretamente aos esparciatas. Os ilotas e os periecos eram os grupos dominados. Os periecos, por exemplo, eram os aqueus que moravam nessa região, que foram dominados pelos dórios que chegaram. Então, esses grupos aqui serviam. Os periecos eram um grupo mais livre, mas que vivia aos redores da cidade de Esparta. E os ilotas eram quase como servos, quase não escravos, né? Porque os espartanos não tinham escravo dele, mas ele era escravo do Estado de Esparta. Serviam ao Estado de Esparta. Em Atenas você tem uma forma de governo diferente. Você vai passar pela monarquia, como se estrutura Atenas. Vai ver alguns momentos em que a aristocracia vai governar e em alguns momentos os tiranos, a tirania, um governo ditatorial. E no fim, né, depois desse governo aristocrático, com as reformas, que vai começar com Solon, aí tem um período tirânico com Drácon, e aí com Clístenes, e aí o grande século de Péricles, que é considerado o grande mentor dessa ideia de democracia, a gente vai ter o que a gente chama de democracia. Cracia, governo, demo, não é o mal, é o povo, esse termo significa povo, né? Então, governo do povo. Só que lembrando que essa democracia ateniense ela era muito limitada. As mulheres não tinham direito, e muito menos os grupos que não fossem os atenienses. Os eupátridas, que são a cabeça dessa estrutura, são os considerados atenienses ou cidadãos, né? Abaixo deles estão os metecos, que serviam, que eram livres, mas serviam a essa civilização ateniense, e os escravos, né? Os escravos que já viviam o termo de escravidão, mesmo que isso já era permitido em Atenas. A ecrésia e a bulé são as associações administrativas dos atenienses. A ecrésia é desse termo que havia, por exemplo, o termo assembleia, né? E havia uns grupos pequenos, que eram os geomores e os demiurgos. Esses grupos, eles vão ser grupos que, na maioria dos livros que vocês vão estudar sobre Atenas, vocês não vão nem ver falar sobre eles, porque eram pequenos proprietários, né, que eram os geomores, e os demiurgos, eles eram comerciantes e artesãos que viviam dentro de Atenas, porque Atenas era uma cidade mais aberta, né, às pessoas de outros locais. Por exemplo, os metecos eram uma classe só de estrangeiros, né? Isso é um exemplo para você ver como que Atenas era muito mais diferente. Só que quem tinha direitos? Só os eupátridas, ou atenienses, ou cidadãos, que era o mesmo termo. Bem, entendemos a estrutura aqui entre eles, mas agora a gente vai pensar em outra coisa importante sobre essa questão de Esparta e Atenas. Primeiro, eles vão participar de uma guerra em que eles vão ser companheiros, né? São as guerras greco-pérsicas, ou conhecidas também como guerras médicas. E médicas por quê? Olha o bullying, gente. Esse médicas aqui é zoando os persas, porque os gregos chamavam os persas de medos, porque os persas vêm de um império que foi formado por 2 etnias, os persas e os medos, e os persas dominaram. Então, diminuindo esses persas zoando, chamavam de guerra dos medos, guerras médicas. Mas, na verdade, essas guerras eram as guerras greco-pérsicas. E, depois disso tudo, principalmente no século de Péricles, em que
Atenas se transformou na cidade mais poderosa, a gente vai ter uma guerra chamada de Guerra do Peloponeso, que ficará entre Atenas e seus aliados e Esparta e seus aliados. Depois de várias lutas, Esparta acaba vencendo. Esparta acusa que Atenas pega, porque eles juntavam o que os gregos vão fazer. Apesar de terem características totalmente diferentes, as cidades-estados terem formas governamentais diferentes, sociedades com valores e com situações diferentes. A gente viu aqui principalmente os antagonismos entre Esparta militar e Atenas mais democrática. Elas tinham o grego como a língua, né, e tinham também a cultura grega que era o link entre eles, né? A mitologia, por mais que cada cidade tinha suas divindades principais, mas a mitologia era a mesma, os Jogos Olímpicos, a cultura do teatro e outras questões culturais, os gregos eram muito homogêneos. Só que nessas diferenças, a Esparta acusa, porque eles vão fazer como se fosse um grande acordão, depois dessa guerra contra os persas, para se proteger. Só que quem ficava com esses valores, com tudo isso, era Atenas que administrava. E o que os espartanos vão dizer é que, na verdade, Péricles está favorecendo com reformas, e vai ser verdade, Atenas vai chegar no seu apogeu no governo de Péricles. E aí vai ter essa grande guerra do Peloponeso, né, em que um grupo ligado a Esparta e outro grupo ligado a Atenas. Esparta vence, mas isso se transforma numa guerra que vai ter uma dura realidade para os gregos depois. Ficam todas as cidades e estados arrasados, depois vai passar pela mão de Tebas, de outras cidades, até que aparece a figura de um rapaz, né, filho de Alexandre o Grande. Esse rapaz vem da Macedônia, né? O seu pai já tinha começado, né, a conquista, mas Alexandre o Grande, ele vai conquistar o mundo, ele é da Macedônia, e ele vai fundar, né, o que a gente chama de Império Helenístico. Ele vai conquistar toda aquela região ali, desde, né, a Macedônia, vai chegar à Grécia, vai chegar aos persas, a região da Palestina, a toda aquela região ali do Mediterrâneo para o Oriente Médio, né? Alexandre o Grande, até o Egito, ele vai tomar e vai conquistar isso ainda muito jovem, vai morrer também muito jovem. É um império que não vai durar muito tempo, mas qual é a grande marca? Por que se chama tanto de Alexandre o Grande? Não só pelas suas conquistas territoriais, né, pelos seus exércitos vitoriosos, mas também por uma característica que Alexandre vai fazer. Diferente da maioria dessas civilizações antigas, que elas ou dominavam com crueldade, ou dominavam, mas se mantinham com suas culturas totalmente independentes, ele vai ter a ideia de uma cultura helenística em que você vai juntar o Ocidente ao Oriente. Então, em todas as características culturais, ele vai juntar essas culturas para quê? Para que consiga, de fato, né, ter uma cultura muito mais rica. Infelizmente, para Alexandre, ele acaba morrendo muito cedo, e esse Império Helenístico acaba depois se fragmentando de novo, até a chegada do próximo império que a gente vai estudar, que é o Império Romano. Até a próxima. Fiquem com Deus. Gente, só antes de terminarmos, para a gente não se perder, nós estamos aqui, ó, Cultura e Política em Esparta e Atenas, na página 117. Isso aqui foi a aula de hoje. E lembrando que eu tinha deixado algumas atividades, que na semana que vem a gente vai fazer um vídeo só de correção. Então, para a gente continuar nosso conhecimento aqui, nós vamos na página 121 fazer, né, a atividade número 1 e a atividade número 2. Tudo bem? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.